Por acaso, você já tem algumas dorzinhas assim, nas costas, nas pernas? Cai bastante? Tem medo assim de ter alguma... dá medo, né? A gente ter alguma queda, algum problema nos ossos, não é? Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada em 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a parcela da população idosa saltou de 11,3% em 2012 para 14,7%. Em números, o grupo etário passou de 22,3 milhões para 31,2 milhões, um crescimento de 39,8% da população com 60 anos ou mais. Diante desses dados, nota-se um aumento da expectativa de vida da população brasileira. Pensando nisso, é preciso a gente crescer também a conscientização, para a gente ter uma boa qualidade de vida, não é? Sobre os cuidados para o envelhecimento em qualidade com bem-estar. Por isso, cada vez mais as pessoas idosas estão praticando atividades físicas, sendo ótimo para o coração, pulmão, ossos, cabeças. Porém, essa prática também pode aumentar o índice de lesões ortopédicas. E Biane, mas e aí? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer as nossas perguntas para o doutor? Doutor Felipe já está aqui para responder tudo para a gente. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Você e sua família linda, sejam bem-vindos, viu? Obrigado, já estava com saudade, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Viu? O prazer é nosso. Doutor, quando a gente fala disso, né, acho que os novos 60 hoje são quase os novos, vão ser os novos 40, não vão ser não, doutor? É verdade. O idoso, a gente considera acima de 60 anos. Mas a ideia é, quanto mais cedo começarmos a prevenção da nossa saúde, seja ela ortopédica ou não, melhor é para a gente conseguir ter um envelhecimento saudável. O que a gente quer na vida? A gente quer envelhecer de forma saudável. E isso é muito importante. É mesmo. Doutor, o que você trouxe para a gente aqui? Olha, Abi, trouxe com muito carinho para vocês, primeiro 2 protótipos, que é o joelhinho, nosso famoso joelhinho. Nosso joelhinho. A gente estava até agora conversando um pouquinho, não é, Abi? Tá falando pro doutor que a hora que ele vê os meus exames, ele fala, Biane do céu. E quando a gente pensa em idoso, as 2 doenças mais incidentes é a artrose e a osteoporose. Hoje eu vou explicar detalhadamente cada uma, para a gente não confundir, mas a gente tem que entender que as 2 doenças acontecem mais em idoso e as 2 são mais prevalentes nas mulheres. Ah, é, doutor? Por quê? Devido à queda hormonal. Então, o que acontece? A mulher, após menopausa, 45, 50 anos, há uma queda desse estrogênio para todas as mulheres. E a partir daí, ela favorece o aparecimento tanto da artrose, que é uma inflamação, vou pegar meu joelhinho aqui de novo, da cartilagem, como a osteoporose, que é uma doença do osso propriamente dito. E muita gente confunde. Então a artrose é cartilagem. Cartilagem dentro do osso, aqui. A osteoporose é no osso. No osso. E elas são totalmente diferentes. Por exemplo, a artrose é um processo inflamatório crônico. E a gente começa a sentir uma dorzinha no joelho, ele começa, a hora que a gente vai dobrar e esticar, a gente sente a crepitação e a tendência dela é aumentar. A osteoporose, eu trouxe aqui para vocês vão entender de uma vez por todas. Então, essa parte óssea, eu coloquei aqui as 2 esponjas. Tá. A osteoporose, esse daqui é um osso normal. Olha só, gente, como ele tá rígido, tá duro, tá cheio de cálcio e vitamina D dentro dele, na matriz óssea. Tá. Quando a gente vai também envelhecendo, o que acontece? A osteoporose significa osso poroso. Vai sendo substituído o osso por buraquinhos. A célula nossa vai comendo o osso e vai deixando o buraquinho. E aí o osso fica o quê? Mais fraco. E a osteoporose, ela é assintomática. Ou seja, você não sente que isso vai acontecer. A gente não sente dor, nada, doutor? Não sente, a gente vai sentir a consequência dela. E isso que é muito interessante.
Então, a artrose, você vai começar a sentir dor na junta, seja ela no joelho, na mão, na coluna. A osteoporose a gente não sente. Quando a gente vai sentir a osteoporose? Quando a gente vai fazer alguma coisa, por exemplo, o idoso vai escorregar no tapete e vai cair. Nossa, mas foi uma simples queda. Por que essa simples queda quebrou? Porque o osso que era para estar duro e forte ficou poroso e fraco. Nossa, doutor. E a gente só vai ver na hora. E a gente só vai ver na hora. Então, você não sente a osteoporose, ela vai acontecendo e a gente sente as consequências dela, que é a fratura. E é aí que a prevenção aí que a gente tem que fazer. Como é que a gente previne, doutor? Como é que a gente previne a osteoporose? Artrose, vamos pôr para a esquerda, osteoporose. São diferentes. Tá. Para o idoso, a gente tem que tomar muito cuidado ao indicar uma atividade física. Por quê? Porque o idoso, a gente tem que se preocupar com artrose e osteoporose. Por exemplo, impacto, uma caminhada é bom para osteoporose. Quando a gente pisa, aumenta a sobrecarga e para o osso é bom. Mas para cartilagem é ruim. Então, uma caminhada leve pode. Uma caminhada antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde, aonde vai ter o solzinho, que vai ajudar nesse metabolismo do cálcio e da vitamina D, é importante também, então é recomendado. Uma alimentação. A tendência do idoso é o que, Abi? Ele vai perdendo com o tempo o olfato e o paladar. Então, o que acontece? Ele pesa a mãozinha no sal, por exemplo, e aí acarreta a hipertensão, aumenta lá, põe um pouquinho mais de açúcar, e aí dá diabetes. E tudo isso é um mecanismo que vai descontrolando não só a parte óssea, como o organismo em si. Então, ele está tudo ligado. A gente sabe que a maior causa de óbito são as doenças cardiovasculares, então é o infarto e o AVC. As fraturas, elas entram mais para trás, então a gente tem que cercar tudo. Eu tenho orientado muito os meus pacientes, a gente faz o check-up cardiológico, faz o seu eletro, vai no cardiologista. A gente faz, no caso das mulheres, a ginecologista, faz o nosso exame lá para ver câncer de útero e esquece do check-up ortopédico. E aí, antes da gente prevenir, o que acontece? A gente vai tratar a osteoporose, o que é pior, porque aí tem que usar medicamentos mais fortes. E usa pro resto da vida, doutor? Como faz? A osteoporose e a artrose, nenhuma dessas duas doenças tem cura, mas elas têm tratamento. Qual seria o tratamento mais moderno para a artrose? Primeiro, como ela é uma lesão da cartilagem, ela não regenera. Não sei se vocês lembram uma vez que eu trouxe aqui em primeira mão, o que tem de mais moderno para a artrose? A gente lubrifica com o ácido hialurônico, a gente anestesia e injeta o medicamento dentro da cartilagem. Isso é o que tem de mais moderno, mas nada é capaz de crescer cartilagem até hoje no momento. Mas mesmo assim a gente estabiliza ela. Agora, em relação à osteoporose, ela muda um pouquinho. Ela também não tem cura e a gente consegue sentir, mesmo sem sentir nada, é assintomática, alguns indícios para quem está em casa e é idoso. Por exemplo, vou orientar 2, 3. A gente percebe que quando era mais jovem, tinha 1,75 de altura. E aí a pessoa vai ficando mais velha, 70 anos, e caiu para 1,70. Nossa! Eu encolhi 5 centímetros. O que aconteceu? A gente teve a osteoporose e começou a ter fratura das vértebras. E a gente às vezes não sente, vai diminuindo do tamanho. Não só isso, como vai o quê? Encurvando, formando a cifose torácica. E aí você encolhe. Você tinha 1,75 jovem e tem 1,70 idoso. Então isso é um sinal de osteoporose. A prevenção da osteoporose vai para a parte de alimentação, onde a gente pode orientar os laticínios, por exemplo, os leites. O chefe Léo sabe muito bem aí, leite, requeijão,
Para aquelas pessoas alérgicas à lactose, tem brócolis. Então, são alimentos muito bons. E a vitamina D, que eu falo muito para os meus pacientes. O problema da vitamina D é que ela sozinha não é absorvida. O que precisa? Do solzinho. Então, não adianta tomar a vitamina D se não tomar o solzinho. Quanto tempo? 3 vezes por semana, 15 minutos. Já está suficiente para o idoso. Vai ativar a vitamina D e aí vai fazer parte do metabolismo. Já que a gente não produz o cálcio. Então, a gente precisa o quê? Ingerir o cálcio e a vitamina D e a partir daí a gente utilizar. E aonde utiliza o cálcio, por exemplo? Na contração muscular. Quando o coração vai bater nos movimentos, é o cálcio que a gente utiliza. E o que acontece com o organismo? Ele está precisando de cálcio e você não está tomando cálcio. Ele vai lá no armazém. Quem é o armazém? É o osso. Vai lá e vai pegando. E vai pegando. E aí vai deixando o osso poroso. Nossa, doutor, o nosso corpo é incrível, né? Incrível. E a gente precisa ter conhecimento para a gente ter noção do que a gente faz com ele, né? Isso. E é importante o quê para os pacientes que estão em casa? Cuidado, tomar cálcio e vitamina D também precisa avaliar se tem necessidade. O que o excesso do cálcio faz, por exemplo? Pode sobrecarregar o rim e dar uma pedra no rim. Como a gente sabe? Vai ao seu médico de confiança, ele vai pedir os exames de sangue para você. 8 horinhas de jejum, vai pedir cálcio, vitamina D, e aí a gente vai ver se ele está suficiente, se ele está abaixo, acima, e vai adequar para cada um. É individualizado esse tratamento. Mas a gente sabe que o idoso, a tendência dele é perder. Então é um sinal de alerta para o idoso. Fazer os exames, ir ao médico para ver esse controle, esse equilíbrio. A atividade física, sabendo a atividade que tem que fazer, né, doutor? Atividade física. Então, o que a gente vê muito os idosos fazer? Hidroginástica. Ela tem uma sobrecarga, só que ela não tem impacto. Então, é uma atividade que a gente recomenda demais para os pacientes. Doutor Felipe, não gosto de água. Tem alguns pacientes que não gostam. Outra dica, musculação. Fortalece e a gente consegue, por exemplo, caminhar na esteira, onde o impacto é menor do que na rua. O Pilates, hoje em dia, a gente orienta bastante. O treino funcional próprio para a terceira idade também é muito importante. Então, são recomendações que a gente fala. O importante é cuidado. Achar que está caminhando demais, está melhorando a osteoporose? Está. Só que muitas vezes a artrose pode ser pior que a osteoporose. E é ela que vai te prejudicar. Porque o tratamento definitivo para a artrose é diferente. É o quê? Já que a cartilagem não tem cura. E depois que você tomou os seus colágenos tipo 2, por exemplo, a gente vai fazer o quê? Mesmo nesses últimos casos, a gente tem que substituir essa articulação. Então a gente faz uma prótese no joelho. Então todo mundo que um dia que colocou uma prótese no joelho, a gente poderia tentar evitar fazendo a conscientização e a prevenção. Nossa, doutor, verdade, hein? Que demais. Muito legal, né? Você deu uma aula agora, tá? Que isso. Você viu que eu fiquei quietinha aqui só prestando atenção, porque eu falei, gente, a gente tem que prestar a mesma atenção, cuidar do nosso corpo, respeitar o nosso corpo, né, doutor? E a maioria dos nossos pacientes lá na Clínica Pires é a terceira idade. Então eu vejo com muito carinho e eu sinto que falta, parabéns para vocês, para a produção, essa conscientização com o idoso. Porque o metabolismo, ele é diferente, Ari. A criança tem um metabolismo, um beijo pra Antonelinha, minha filha. Beijos. O adulto é outro metabolismo. O adulto, sim, pode suportar mais impacto, pode suportar mais sobrecarga, mas o idoso tem algumas atividades que são o quê? Pouco recomendadas para ele. E ele precisa entender o corpo e a gente tem que cuidar do nosso templo sagrado, que é o nosso corpo, para que a gente envelheça de forma saudável, que é essa que é a orientação. Doutor, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo à nossa casa, viu?
A gente adora o doutor, viu? Você de casa aproveita, segue o doutor na internet, faz pergunta pra ele, @doutordr.Felipe Pires, tudo junto. Tem o YouTube também, que é Doutor Felipe Pires. O telefone da clínica é Clínica Mais Pires, 12 98843 3333. E aí tem o site também, doutorfelipepires.com.br. Beijos pra família linda. Obrigado, Adi. Aguardo você lá a hora que precisar. Eu viu? irei, já vou essa semana mandar mensagem que eu preciso. Vamos fazer, finalizar o bloco comigo? O doutor vai finalizar comigo. Obrigada, doutor. Obrigado Beijo, você, viu? Adi.